A paz do Senhor para todos. Estamos continuando a leitura, a carta aos Romanos, né? É a Bíblia aqui. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque lá no capítulo 5, no versículo 20, diz: porque onde o pecado abundou, superabundou a graça, né? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça, ela é abundante, ela é suficiente. Quando fala que alguma coisa abunda, é que tem bastante, tem sobrando. Aí ele pergunta aqui: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque nós morremos para o pecado, não é? Nós morremos. Lá nós lemos a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, diz que ele nos gerou de novo, ele nos fez de novo, né? Lá também em João 1,3, quando Jesus fala com Nicodemos, ele fala: necessário vos é nascer de novo. Então aquele homem, aquela mulher morreram, agora apareceram outros no lugar. Nós somos diferentes, né? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quer dizer, o batismo tem aquela representatividade. Você é mergulhado na água, é morto, e você sai da água, uma nova criatura, uma novidade de vida. 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós vamos ter uma vida diferente, né? Segundo aos Coríntios 5:17, diz: ora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas é preciso estar em Cristo, é estar em consonância, é estar de acordo, é estar andando segundo o que Cristo manda, é estar fazendo a vontade dele, é estar procurando fazer o que ele quer que nós façamos. Aí nós estamos em Cristo, né? Aí nós estamos andando em novidade de vida. Número 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Se nós morrermos com ele, diz 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz: palavra fiel é esta: se com ele morrermos, com ele também viveremos. Então, nós temos que morrer com ele, morrer e passar a viver para ele, unicamente para ele, da maneira que ele quer que nós vivamos, né? Não é uma coisa forçada, não, é quem quiser. E aí vai ter os privilégios que nós temos de estar em Jesus e com Jesus, né? 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais o pecado, né? Nós somos, conforme nós tivéssemos sido mortos, e o pecado tenha morrido, e agora nós tenhamos sido feitos de novo, uma nova criatura, não servindo mais o pecado. 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Eu acabei de falar que isso aqui também está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. 9. Sabendo que, tendo sido Cristo crucificado dentre os mortos, já não, ou melhor dizendo, sabendo que, tendo Cristo sido ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. A morte, ele venceu a morte. A morte não pode mais matá-lo. 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado.
Mas, quanto a viver, vive para Deus. E nós temos que viver para Cristo, não é? 11. Assim também vós considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nós não podemos deixar o pecado dominar-nos. Mas como nós conseguiremos isso? Com a ajuda de Jesus. Porque com nossas próprias forças, nós não vamos vencer o pecado, né? O desejo dos olhos, da carne, a soberba da vida, nós não vamos vencer com nossas próprias forças. Nós precisamos da ajuda da Trindade, de Jesus, do Espírito Santo, do Pai, senão nós não vamos conseguir. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Mortal. Mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Concupiscências. 13. Então, não reine, portanto, o pecado no nosso corpo. O corpo não pode ser dominado pelo pecado, para que nós venhamos obedecer os desejos pecaminosos, né? 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, de mal, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque a lei, ela traz o pecado, e o pecado é a morte, né? Agora, nós morremos e continuamos vivos, porque nós continuamos numa novidade de vida, vivendo uma vida diferente daquela que nós vivíamos, né? E vivemos no meio dos mortos, porque há muitas pessoas que não vão querer crer, aceitar, procurar fazer igual Jesus manda, igual Deus manda, igual a Trindade manda, né? E tudo bem. 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estamos debaixo da graça, aos cuidados de Jesus. Se nós deixarmos-nos ser colocados debaixo da graça. Se nós quisermos viver da nossa própria maneira, do nosso próprio ponto de vista, da nossa própria opinião, a nossa maneira, nós poderemos voltar a morrer, porque o pecado traz a morte. Mas se nós vivermos em consonância, de acordo com o que Cristo quer que nós façamos, Deus quer que nós façamos, o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, Filho e Pai, Filho, Pai e Espírito Santo, enfim, que eles são iguais em glória, majestade, poder, soberania, magnificência, enfim, mas nós vamos estar debaixo da graça. 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, nós vamos continuar pecando. 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Nós vamos continuar tendo liberdade de escolher. Agora, se a gente escolher servir ao pecado, o pecado traz a morte, ou a obediência para a justiça, para que nós sejamos justificados pela graça, pela fé, pelo sangue, pelo próprio Deus. 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ele apagou os nossos pecados. Então, nós temos que ter cuidado agora, né? E colocarmos-nos nas mãos dele, para que nós vençamos o pecado.
19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, para que nós sejamos santos. E a santificação, ela vem pela palavra. Em João 17, Jesus fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra é que santifica, né? E nós precisamos ser santos, porque ele é santo. Lá em 1 Pedro 1,15, nós lemos: e como é santo aquele que vos chamou, portanto, sede sempre santos na vossa maneira de viver. O 16 diz: porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. 20, porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhas, então, as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, né? Quando nós servimos o pecado, nós nos envergonhávamos daquilo. O fim daquilo é a morte. Agora, 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, não é senhor de Deus, não. Tem gente que quer mandar em Deus. Deus faz assim, Deus faz dessa maneira. Tem gente que fala: se Deus não batizar tantas pessoas com o Espírito Santo aqui, eu rasgo a Bíblia. Quer dizer, ele está colocando Deus na parede. Deus cura aqui agora. Deus vai curar aqui agora. Ele está mandando. Ninguém fala isso para um chefe, para um encarregado, né? Para o patrão. Ninguém vai falar assim. A pessoa quer mandar. Nós vamos ser servos de Deus. Nós temos que fazer igual muitos servos. O que queres que eu faça? É isso que o servo fala para o Senhor, né? Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Se nós nos colocarmos assim, o final vai ser a vida eterna. Lá em 1 Pedro 1,9 diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma ou das vossas almas. Tá? E o último versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. O pecado mata. Mas o dom gratuito de Deus, é um dom, é um presente que é de graça. Porque às vezes a pessoa dá o presente para a pessoa, não dá de graça não, dá pela amizade, dá pela reciprocidade, dá para agradar. Tem um interesse, né? Né? Agora, esse presente de Deus aqui é gratuito. Ele dá gratuitamente a todos aqueles que quiserem. Por isso eu repito aqui que lá em Apocalipse 22:17, ele fala: quem quiser, venha e tome ou beba de graça da água da vida, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que comecemos muito bem a nossa semana. Que Deus guarde nossas vidas em suas mãos potentes sempre.